Voar parecia rarefeito na vida do indivíduo, uma existência tecida com os fios da previsibilidade. Em cada amanhecer morno, em cada rotina meticulosa, havia uma verdade perturbadora se desenrolando silenciosamente. O conforto estava matando o protagonista, não com um golpe fulminante, mas com a lentidão insidiosa de um veneno que adormece a alma sorrateiramente. A ilusão de segurança, essa busca incessante por facilidade e por caminhos sem atritos, aprisionava o indivíduo em uma gaiola dourada que ele próprio construíra, tijolo por tijolo, com as promessas enganosas de uma vida sem problemas. Mas qual era o preço invisível dessa paz aparente? As perdas ocultas eram vastas e profundas. O crescimento, a resiliência e o propósito esvaíam-se como areia entre os dedos, trocados por uma zona de conforto que se revelava, na verdade, uma prisão. Era como morar em uma casa luxuosa, mas sem janelas, sem vista para o mundo exterior, sem a brisa fresca da mudança. O conforto, o verdadeiro antagonista desta história, operava não com violência, mas com a sedução da inércia, prometendo abrigo enquanto roubava a vitalidade. Dentro da mente do protagonista, uma voz interna sussurrava com uma melodia hipnótica e perigosa: "Fique onde está, aqui é seguro, não há necessidade de se arriscar." Essa voz era a personificação do medo da dor, a aversão natural ao desconforto que se tornava uma barreira intransponível para qualquer tipo de evolução. Cada desafio potencial era visto como uma ameaça, cada oportunidade de aprendizado, um risco desnecessário. O protagonista, sem perceber, estava cedendo ao conforto, permitindo que ele orquestrasse sua vida e suas escolhas. As consequências dessa estagnação eram palpáveis, ainda que o protagonista se recusasse a vê-las. Uma vida medíocre, desprovida de grandes paixões ou conquistas significativas, era o resultado direto dessa escolha inconsciente. E com ela, a semente do arrependimento começava a ser plantada, uma dor futura que cresceria silenciosamente até se tornar insuportável. O indivíduo se via em um limbo, nem feliz, nem infeliz, apenas existindo. Essa era a pergunta que ecoava no vazio de sua alma. Você está vivendo ou apenas existindo? A verdade era nua e crua. O conforto não era paz. Era anestesia, uma substância entorpecente que adormecia os sentidos, as ambições, a própria essência da vida. O protagonista estava sedado, flutuando em um mar de facilidade, enquanto o mundo passava por ele, vibrante e desafiador. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A cada dia que o protagonista se afundava mais nessa complacência, a chance de despertar diminuía. O ciclo era vicioso. Quanto mais confortável, mais difícil era confrontar a realidade de um crescimento estagnado. A vida, em sua plenitude, exigia mais do que a mera sobrevivência. Exigia coragem para sair da gaiola, para enfrentar o desconhecido, para abraçar o atrito que lapida e transforma. O conforto prometia uma existência sem arranhões, mas entregava uma alma sem cicatrizes e, portanto, sem histórias para contar, sem sabedoria adquirida na forja da experiência. A voz interna, outrora um conselheiro, tornara-se um carcereiro, e o medo da dor, um muro intransponível, mantendo o protagonista cativo em seu próprio potencial não realizado. A vida parecia passar em um borrão, as cores desbotadas, a música silenciada pela monotonia. A cada dia que o protagonista se afundava mais nessa complacência, a chance de despertar diminuía. O ciclo era vicioso. Quanto mais confortável, mais difícil era confrontar a realidade de um crescimento estagnado. A vida, em sua plenitude, exigia mais do que a mera sobrevivência. Exigia coragem para sair da gaiola, para enfrentar o desconhecido, para abraçar o atrito que lapida e transforma.
O conforto prometia uma existência sem arranhões, mas entregava uma alma sem cicatrizes e, portanto, sem histórias para contar, sem sabedoria adquirida na forja da experiência. A voz interna, outrora um conselheiro, tornara-se um carcereiro, e o medo da dor, um muro intransponível, mantendo o protagonista cativo em seu próprio potencial não realizado. A vida parecia passar em um borrão, as cores desbotadas, a música silenciada pela monotonia. Mas em algum lugar, nas profundezas da consciência do indivíduo, uma faísca de questionamento começava a brilhar. Não era um incêndio, mas um calor tênue, um pressentimento de que algo estava fundamentalmente errado. A verdade brutal do crescimento começava a se insinuar, sussurrando que a verdadeira realização não residia na ausência de desafios, mas na sua superação. A virada mental se iniciava, lenta e dolorosamente, com a compreensão de que o crescimento não é um presente, mas uma conquista forjada na fornalha do desconforto. Era a natureza da luta que começava a se revelar. A dor, que o protagonista havia evitado a todo custo, não era uma punição, mas um catalisador. Cada obstáculo, cada momento de atrito era uma oportunidade disfarçada, uma chance de fortalecer músculos que há muito estavam atrofiados pelo conforto. A força oculta, aquele potencial inexplorado sob a camada espessa do comodismo, clamava por libertação. Era a promessa de que, ao se expor ao desconforto, o indivíduo não seria destruído, mas sim refeito, mais forte e mais resiliente do que nunca. O protagonista, então, começava a desafiar o status quo imposto pela voz interna e pelo medo da dor. Rejeitar a mediocridade, essa era a nova diretriz, uma rebelião silenciosa contra a vida apenas boa o suficiente. Não bastava mais existir. Era preciso viver, e viver significava sair da sombra protetora do conforto. Era uma escolha diária, uma batalha interna travada entre a dor da disciplina, o esforço consciente de se empurrar para além dos limites autoimpostos e a dor do arrependimento, que se tornava cada vez mais vívida e aterrorizante. O indivíduo começou a vislumbrar a recompensa da adversidade. Não era apenas a superação do obstáculo em si, mas a sabedoria que nascia da luta, o caráter que se forjava nas provações e, acima de tudo, a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser mais refém do medo, de não se curvar às exigências do conforto. Essa liberdade não era a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los de frente, com coragem e determinação. O chamado à ação interna tornou-se inadiável. Era preciso encarar o espelho, não apenas para ver o reflexo físico, mas para confrontar a versão de si mesmo que o conforto havia moldado. Cada dia passado na zona de conforto era um dia perdido de vida, um tempo irrecuperável que escorria entre os dedos, levando consigo oportunidades de crescimento, de aprendizado, de paixão. A urgência se instalava, uma consciência aguda de que a vida era finita e que a estagnação era um luxo que o protagonista não podia mais se dar. A revelação era clara como cristal. A vida que o protagonista tanto desejava, aquela vida plena de significado, de propósito e de verdadeiras conquistas, estava ali, do outro lado do seu medo, do outro lado do conforto. Não era um caminho fácil, nem prometia ausência de dor, mas prometia algo muito mais valioso. Uma existência autêntica e vibrante, forjada na superação e na coragem de abraçar o desconforto como um aliado no caminho para a verdadeira grandeza. O conforto havia sido um traidor, um amigo falso que prometia paz, mas entregava apenas a mediocridade. Agora, a luta, o atrito, o suor e as lágrimas eram os novos companheiros de jornada, e o protagonista estava, pela primeira vez, disposto a aceitá-los.
O protagonista, então, compreendeu que o caminho do despertar exigia passos práticos, uma mentalidade que abraçasse o esforço deliberado. Era uma mudança radical, um abandono da passividade que o conforto havia instilado. Não se tratava mais de esperar que as coisas acontecessem, mas de fazer com que acontecessem, de forma intencional e consciente. A disciplina inegociável surgia como a nova bússola, orientando pequenas ações diárias que o puxariam para fora da zona de conforto. Cada manhã, uma nova decisão. Cada tarefa desafiadora, uma oportunidade de forjar resiliência. O poder da escolha consciente era a ferramenta mais poderosa que o indivíduo possuía. Decidir ser desconfortável para evoluir, essa era a premissa. Não era um masoquismo, mas uma estratégia para o crescimento. Escolher o caminho mais difícil, não por capricho, mas por saber que ele levava à montanha, enquanto o caminho fácil levava ao vale. Reencontrar o propósito tornou-se a recompensa imediata desse esforço. A conexão entre desafio e significado revelava-se profunda. Quanto mais o protagonista se expunha ao desconforto, mais claro se tornava o porquê de sua existência, mais vívido o sentido de sua jornada. A rejeição do clichê de ser feliz era fundamental. Não se tratava de uma busca hedonista por prazeres superficiais, mas de uma busca por força, por caráter. A felicidade, ele percebeu, era um subproduto, uma consequência natural de uma vida vivida com propósito e coragem, e não um objetivo final em si. A verdadeira satisfação vinha da superação, da sensação de ter conquistado algo que o medo da dor tentara lhe negar. O gatilho mental da escassez ecoava em sua mente como um tambor de guerra. Seu tempo era finito. Cada segundo gasto na inércia, na complacência do conforto, era um segundo irrecuperável de vida. Não havia tempo para desperdiçar, para adiar o crescimento, para postergar a versão mais potente de si mesmo. O conforto era um ladrão silencioso, roubando não apenas momentos, mas o próprio potencial. O fechamento forte se impunha, uma verdade inegável. A vida não lhe devia nada. Não havia garantias, nem caminhos fáceis prometidos. Mas o protagonista devia à vida a sua melhor versão. Devia a si mesmo a coragem de enfrentar o desconhecido, a resiliência para superar os obstáculos, a audácia para sonhar grande e a disciplina para realizar. Era um pacto, um compromisso inadiável. A frase de impacto ressoava, um eco profundo em sua alma. O conforto é a morte lenta da alma. Não era uma metáfora vazia, mas uma constatação visceral. A alma, aprisionada na gaiola dourada da facilidade, definhava, perdia seu brilho, sua paixão, sua capacidade de sentir e de vibrar. O chamado à ação era curto e dominante, uma ordem impessoal, mas direcionada a cada fibra de seu ser. Saia do conforto, agora. Não havia espaço para hesitação, para desculpas, para adiar o inevitável. O momento era este, a decisão era esta. Era o ponto de virada. A chamada final era um convite, um desafio. Desperte o alfa. Não era um chamado para a agressividade ou dominação, mas para a liderança de si mesmo, para a manifestação da sua versão mais forte, mais autêntica, mais corajosa. Era o despertar daquele que não se submete à mediocridade, que abraça o desconforto como um mestre e que, através da superação, encontra o verdadeiro significado da existência. O protagonista, agora, estava pronto. O conforto havia sido desmascarado e a jornada para a verdadeira liberdade, para a vida em sua plenitude, tinha apenas começado. Não haveria mais anestesia, apenas a intensidade crua e magnífica de viver.